Bom dia a todos. Meu nome é Wanderson Gonçalves e Gonçalves. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas da Universidade Federal do Pará. Eu sou biólogo e físico de formação. Sou orientado pela professora doutora André Ribeiro dos Santos e co-orientado pelo professor doutor Juderlano Santana de Araújo. Hoje eu farei a apresentação da minha tese de doutoramento, intitulada Redes Neurais Convolucionais da infecção por Helicobacter pylori. Bem, inicialmente, é importante a gente saber que o câncer gástrico é o quinto câncer mais comum em todo o mundo e o quarto em morte causado por câncer, de acordo com os dados do Globocan, como nós conseguimos enxergar aqui nos gráficos do Globocan 2020. Ele é diagnosticado principalmente de forma histológica, após uma biópsia endoscópica, e testado por meio de tomografia computadorizada, ultrassom endoscópico, PET e laparoscopia. É uma doença molecular e é fenotipicamente altamente heterogênea. O principal tratamento do câncer gástrico inicial é a ressecção endoscópica, sendo que o câncer gástrico, quando operável e não precoce, ele é tratado com cirurgia, e o câncer gástrico avançado é tratado com linhas sequenciais de quimioterapia. A sobrevida média para esses pacientes costuma ser menor que 1 ano. O Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa que possui uma forma helicoidal e flagelada, como a gente consegue entender na imagem. A infecção por essa bactéria é o principal fator de risco e é responsável por cerca de 89% dos casos de câncer gástrico distal em todo o mundo. O Helicobacter pylori ele é extremamente adaptado à mucosa gástrica. No entanto, a proliferação desordenada dessa bactéria ela acaba induzindo a inflamação na mucosa. Isso pode resultar sequencialmente no desenvolvimento do câncer gástrico. Ele pode se ligar às células epiteliais e prevenir a resposta imune ao câncer. Apesar de ter uma alta prevalência mundial, que é quase 50% da população, apenas de 1 a 3% é convertido efetivamente no câncer gástrico. Bem, o principal procedimento para avaliação da infecção por Helicobacter pylori e o câncer gástrico costumam ser os procedimentos endoscópicos e a análise histopatológica dessas biópsias obtidas por esses exames. Esses procedimentos eles acabam demandando muito tempo e também estão relacionados a fatores biotecnológicos, como, por exemplo, as técnicas de coloração utilizadas e erros na coleta de locais de biópsia. Essas variações podem afetar a qualidade do diagnóstico. Ainda existem fatores biológicos associados, como a subjetividade do diagnóstico e a experiência do especialista. Bem, atualmente, os métodos de aprendizado profundo, como as redes neurais convolucionais, elas são um método de ponta de aplicações de pesquisa para análise de câncer gástrico. Além disso, um dos principais problemas que nós encontramos numa revisão que nós fizemos, uma revisão sistemática, para o levantamento dessas informações acerca de deep learning e doenças associadas a tecidos gástricos, mostrou que alguns problemas de aplicações seriam a raridade de coleções de imagens para gerar modelos de classificação, segmentação, detecção e principalmente devido à complexidade na obtenção de dados bem anotados. Essa falta de dados bem anotados, ela prejudica o desenvolvimento de ferramentas novas e otimizadas para análise de imagens de biópsia de doenças no tecido gástrico, tornando quase impossível o desenvolvimento de estudos comparativos entre modelos computacionais. Além disso, também existe uma escassez da reprodutibilidade desses modelos, causada por uma falta de transparência, como a falta de informações de alguns parâmetros de rede, custo computacional e, principalmente, a indisponibilidade de imagens públicas ou privadas. Mesmo quando entrando em contato com os autores de alguns artigos, nós não conseguimos obter esses datasets, esses bancos de dados, para tentar reproduzir o resultado que eles obtiveram. Dessa forma, nós entramos no objetivo geral do nosso trabalho, que é propor e implementar um sistema de classificação
de padrões de imagens histológicas, perfis inflamatórios em tecido gástrico baseado em redes neurais convolucionais. Como objetivos específicos, nós objetivamos construir um banco de dados de imagens histopatológicas do tecido gástrico, implementar uma arquitetura de CNN para seleção e classificação automática de características, comparar o desempenho da rede usando diferentes otimizadores, métodos e parâmetros, e utilizar e comparar 3 modelos diferentes de redes neurais convolucionais para verificar o desempenho dessas redes. O nosso banco de dados ele foi composto basicamente de imagens de lâminas inteiras de biópsias gástricas coradas com hematoxilina e eosina e fixadas embebidas em parafina. Essas imagens elas têm uma aproximação de 20 vezes de magnificação, e nós utilizamos os instrumentos do Núcleo de Pesquisas em Oncologia para a aquisição dessas imagens. Essas imagens elas foram seguidas pela professora doutora Sâmia, do grupo de patologia do Hospital João de Barros Barreto. Nós utilizamos esse equipamento para a obtenção das imagens, o microscópio ZEISS, Exo Imager M2. Esse microscópio ele tem acoplado aí uma câmera ExoCam HRC, e nós utilizamos nessa aquisição o software nativo desse microscópio, que é o Zen2 Glow Edition. Com a aquisição das imagens, nós obtivemos um total de 13.921 imagens geradas a partir de 19 lâminas histopatológicas. 14 dessas lâminas eram de tecido gástrico saudáveis, sendo que 9.926 imagens eram de amostras negativas para H. pylori. 5 dessas lâminas tinham infecção por H. pylori, correspondendo a 3.995 imagens de amostras positivas. E cada uma dessas imagens foi obtida em alta resolução, com 2.776 por 2.080 pixels, digitalizados com uma ampliação de 20 vezes, como já dito anteriormente. Basicamente, as imagens com esse tamanho, com essa alta resolução, elas precisaram passar por um processo de pré-processamento para que efetivamente pudessem serem colocadas como entrada nas redes neurais convolucionais. Então, dessa forma, nós fizemos esse procedimento de pré-processamento. Então, cada imagem de 2.776 por 2.080 pixels, ela foi dividida em fragmentos de imagem menores, não sobrepostos, de 256 por 256, usando uma amostragem de grade ou mosaico. Essa estratégia ela foi usada para reduzir o tempo de treinamento das redes neurais convolucionais e permitir o uso em abordagens de aprendizagem de transferência e de ajuste fino. Então, após esse processamento de recorte, foram geradas 1.113.680 recortes de tamanho de 256 por 256 pixels, sendo que 794.080 dessas imagens eram negativas para H. pylori e 319.600 positivas para H. pylori. Após esse procedimento, nós percebemos que o conjunto de dados ele tinha algumas imagens que ou não tinham tecido nenhum, ou partes da peça nenhuma, ou continham pedaços muito pequenos dessa imagem, ou com grandes buracos ou artefatos. Então, nós desenvolvemos um método, nós desenvolvemos uma metodologia para retirar essas imagens que não podem ser usadas ou que não foram usadas no treinamento da nossa rede, para não servir como um agente confundidor. Dessa forma, nós fizemos o seguinte workflow. Nós convertemos as imagens coloridas em escala cinza, nós aplicamos uma máscara mediana, uma máscara de esmaecimento, para retirar parte do ruído dessas imagens. Posteriormente, nós aplicamos um limite de binarização, onde, a partir de um determinado limiar para baixo de um determinado valor, toda uma parte da lâmina ela seria transformada em branco. E, acima desse determinado valor,
essa parte da imagem, né, que tem acima desse limiar, ela ficaria preta. Então, ficaria uma imagem binária. Nós calculamos a proporção de pixels brancos, né, nessa imagem binária posterior e fizemos o seguinte procedimento. Caso a proporção de branco nessa imagem fosse maior que 0,5 ou metade da lâmina, nós removeríamos esses dados do nosso banco de dados de trabalho. Caso a proporção de pixels fosse menor, de pixels brancos fosse menor que 0,5, nós manteríamos essas imagens no nosso banco de dados usual. Aqui nós apresentamos o passo a passo desse processo de filtragem. Então, nós aplicamos os filtros de imagem para a seleção, né, desse conjunto de dados. Aqui nessa primeira imagem, em A, nós temos a imagem original cortada em 256 por 256. Em B, demonstra o resultado da aplicação do filtro de transformação em escala cinza. Em C, é o resultado do filtro de suavização para corrigir pequenos ruídos nessa imagem. E em D, nós apresentamos o resultado dessa binarização, onde nós adicionamos um limiar de contraste entre preto e branco. Nós encontramos também aí um outro obstáculo, depois de fazer esse filtro, porque as lâminas entre si elas se diferenciavam quanto à cor ou à espessura da peça, e essas variáveis elas afetavam diretamente a escolha desse limite. Então, para resolver esse problema, nós adotamos a metodologia de utilização de 2 avaliadores para escolher esses limites de binarização. Cada avaliador independente, um não tinha acesso aos dados do outro. Cada avaliador escolhia esse limite de binarização e analisava depois essa separação. Então, esses 2 avaliadores independentes, eles definiram os limites do filtro no dado da amostra. Para que não se usasse todo o banco de dados, que seria mais de 1 milhão, nós optamos por fazer uma amostra, né, que correspondesse a um intervalo de confiança de 95%, ou seja, esses dados eles representariam o conjunto total de cada lâmina. Aplicando a equação para encontrar o tamanho da amostra, nós encontramos esse valor de 400 amostras para cada uma das 19 pastas recortadas. Essas 400 de cada uma das 19 pastas de recorte foram aplicadas a cada avaliador. Cada avaliador ele recebeu uma cópia desse mesmo conjunto de amostras. Os valores eles foram anotados através de uma expressão subjetiva da melhor separação. E, posteriormente a isso, o limiar foi aplicado ao recorte total das imagens, como a gente consegue ver aqui, para avaliar o resultado de separação. Então, aqui a gente tem os limiares escolhidos desse filtro de binarização pelo avaliador A e o resultado dos limites escolhidos pelo avaliador B. Então, nesse trabalho, nós escolhemos a média desses limiares para ser aplicado no conjunto total de dados. Posteriormente a isso, nós calculamos o índice de concordância entre os 2 avaliadores, que foi o índice kappa. Então, o resultado da concordância entre os avaliadores pelo coeficiente kappa, quando calculado, foi de aproximadamente 0,95, sendo que, quando a gente utiliza aqui a classificação de Landis e Cox, 77, a gente percebe que esse valor de concordância ele foi quase que perfeito, né? A melhor categoria dessa interpretação. Bem, o resultado da dessa concordância entre os 2 avaliadores, nós chegamos à nossa pasta de trabalho, né? ao nosso banco de dados de trabalho, efetivamente. Esse banco de dados de trabalho ele constituiu 283.921 recortes diagnosticados como Helicobacter pylori positivo e 111.005 recortes diagnosticados como Helicobacter pylori negativo. Esse dataset ele foi usado nos modelos CNN pré-treinados, modelos de rede neurais convolucionais, para avaliar a classificação em imagens positivas e negativas de Helicobacter pylori. Vale ressaltar que em nossos experimentos nós utilizamos 70% desses recortes do banco de dados
escolhidos aleatoriamente para o treinamento da rede. 15% foi utilizado para validação e 15% foi utilizado para teste. Sendo que esses dados de teste são dados inéditos que a rede nunca viu, então esses dados de teste não participaram do treinamento nem da validação do modelo. Bem, nós utilizamos como metodologia a utilização das redes neurais convolucionais, né? Essas redes neurais convolucionais, como vistas em B, elas são redes neurais bioinspiradas, elas são meio que parecidas com o processo de classificação de cérebros biológicos. Essas redes neurais bioinspiradas, elas funcionam basicamente baseadas no estímulo para o reconhecimento de uma imagem. E esse estímulo ele é feito por meio de uma região da imagem, não um único ponto, né, como às vezes na computação clássica, né, não é um único pixel. Ou seja, a estrutura espacial da imagem, a dependência entre os pixels próximos, é levada em consideração. Suas camadas são divididas em camadas de entrada, as camadas convolucionais, que servirão como extração de características. Aqui dentro dessas camadas nós temos algumas camadas de ativação, camadas de pooling, que há a redução da dimensionalidade e a preservação de características importantes dessas imagens. E, finalmente, uma camada de classificação que vai preceder a saída da minha rede, que me dará, de fato, a classificação do meu modelo. Bem, para esse trabalho nós usamos a abordagem de transferência de aprendizado e ajuste fino, como a gente consegue ver na imagem. Então, basicamente, a aprendizagem por transferência ela é caracterizada por um modelo de CNN, treinado em um domínio e testado em outro, fornecendo uma estrutura para usar o conhecimento previamente adquirido para resolver novos problemas, em oposição a algumas abordagens, alguns algoritmos de aprendizagem de máquina clássica. A ideia por trás da aprendizagem por transferência é que se esse modelo ele foi treinado com um conjunto de dados grande o suficiente, é muito provável que características gerais e comuns aos sistemas visuais possam ter sido aprendidas. Então, basicamente, nessas camadas mais rasas, é possível que as características sejam bordas, linhas, que são características que estão associadas à visão como um todo. Portanto, é possível aproveitar esse mapa de atributos gerados para treinar modelos sem necessidade de iniciar o modelo do zero. Então, isso reduz a parametrização, reduz também o custo computacional. Nesse trabalho, nós selecionamos a melhor combinação para cada modelo e depois aplicamos o ajuste fino. Na primeira etapa do trabalho, nós fizemos a etapa de extração de características, onde nós eliminamos essa última camada de classificação e criamos uma outra com o número de neurônios de saída correspondente ao objetivo do meu trabalho. Então, por exemplo, essa rede pré-treinada, ela é pré-treinada no conjunto de dados da ImageNet. A ImageNet tem 1000 classes, então na última camada ela tem 1000 neurônios como saída. Na nossa situação, nós temos 2 classes, então nós temos 2 neurônios na saída e fizemos um grid search para escolher essa melhor camada de classificação para cada modelo. Quando nós encontramos os melhores modelos, né, as melhores combinações de camadas de classificação, nós partimos para outra etapa, que foi o ajuste fino desse modelo, que consiste basicamente no descongelamento dos pesos das últimas camadas convolucionais, a fim de se extrair características mais específicas dessas imagens, consequentemente, melhorar a acurácia e o desempenho do meu modelo. Nesse estudo, nós usamos 3 modelos, né? O VGG16, a Inception V3 e a ResNet 5M. Nós escolhemos esses modelos principalmente porque são os modelos mais prevalentes em trabalhos que envolvem transferência de aprendizado e imagem de tecido gástrico, e cada uma vai representar um tipo de rede convolucional com alguma estrutura diferente. Basicamente, a VGG16 é uma arquitetura de rede neural convolucional simples e amplamente usada em diversas aplicações. Ela foi desenvolvida na Universidade de Oxford e tem, como o nome diz, 16 camadas.
A Inception V3, por sua vez, ela é a terceira edição da rede da Google, é construída pela Google. Ela possui vários blocos, chamados blocos Incept, e esses blocos eles são simétricos e assimétricos, e possuem vários tamanhos de filtros convolucionais, e na passagem eles têm aí uma camada de concatenação desses blocos. E a ResNet 50, que surgiu para acabar resolvendo um problema quando você tinha redes muito profundas, com muitas camadas convolucionais, em que havia aí o problema do esvanecimento do gradiente. Basicamente, eles aplicam uma função identidade na próxima camada. Então, a camada anterior, a saída dela acaba sendo entrada da camada posterior, após duas camadas. Então, cada uma tem a sua especificidade. Então, por isso que é interessante a gente utilizar esses três tipos diferentes. Essas três redes elas foram treinadas no conjunto de dados da ImageNet, que possui 14 milhões de imagens anotadas em 1000 classes diferentes. Nós utilizamos uma abordagem de grid search nos parâmetros do classificador, como dito anteriormente, e nós avaliamos essa primeira etapa da extração de características usando o Five-Fold Cross Validation para 20 épocas, onde a gente notou já uma estabilização da nossa curva de aprendizado, em uma amostra de 10% dos dados totais e, posteriormente, aplicados ao conjunto total de dados. Nós aplicamos os melhores parâmetros do conjunto total para a efetiva utilização no ajuste fino. Os parâmetros usados foram o número de neurônios totalmente conectados, as funções de ativação, número de camadas, a camada dropout, otimizadores e a taxa de aprendizado. Aqui embaixo a gente tem aqui uma representação dos modelos que foram gerados. Os melhores modelos foram selecionados para a parte de ajuste fino. Então foram gerados vários modelos. Foram quase 200 modelos. No ajuste fino, a gente define a última camada do modelo das redes neurais convolucionais como treinadas, e nós, a partir daquele modelo que teve o melhor desempenho, treinamos esse modelo por mais de 20 épocas. Nós incluímos um ponto de verificação da precisão, então, ou seja, caso o modelo começasse a ter um overfit, uma queda da acurácia, aonde ela tivesse a precisão ou a acurácia maior, o peso desses modelos, ou seja, a aprendizagem desse modelo era salva, e a gente consegue avaliar o modelo nesse ponto com melhor precisão e, consequentemente, também menor função perda. Nós usamos o conjunto de testes para avaliar o desempenho dos modelos, então um conjunto independente, e nós adotamos métricas de avaliação as mais variadas possíveis para avaliar esse modelo. A curva ROC, que são as métricas mais utilizadas para avaliação de modelos de machine learning. O F1 Score, que leva em consideração, basicamente, o recall e a precisão do modelo. O F1 Score pega a precisão e o recall. A especificidade e o coeficiente de correlação de Matos, que ele é muito adotado também em classificações binárias, e uma vantagem dele é que a gente consegue também utilizá-lo quando você tem dados desbalanceados. Uma outra vantagem é que ele utiliza toda a matriz de confusão para o seu cálculo. Então, ele é uma métrica de avaliação mais restrita e que me dá um valor talvez mais próximo à realidade da minha classificação. Diferente do F1 Score, por exemplo, que só usa o recall e a especificidade. Nós adotamos todas essas métricas principalmente para que esse trabalho ele possa ser comparado a outros trabalhos no futuro. Na nossa revisão, nós percebemos que alguns trabalhos apresentavam, por exemplo, somente a acurácia global como métrica de avaliação. Outros trabalhos somente F1 Score. Então, para que possa haver algum tipo de comparação entre esses trabalhos, é interessante que nós utilizemos o maior número possível de métricas de avaliação. Bem, entramos então no capítulo 1 do nosso trabalho, em que nós fizemos uma revisão sistemática. Esse trabalho foi publicado na BMJ Open Gastroenterology, se chama Deep Learning in Gastric Tissue Disease, uma revisão sistemática, em que nós abordamos a aplicação de técnicas de Deep Learning
em doenças associadas a tecido gástrico. Nós consultamos 4 fontes de dados diferentes, a PubMed, a I3E, a ASN e a DBLP. Essa nossa revisão, ela entrou recentemente no top artigos citados da revista, né, nos últimos 2 anos. Ela é uma das 5 mais citadas nos últimos 2 anos pela revista da sua publicação, demonstrando a importância desse trabalho dentro da área da saúde. Como resultado dessa revisão, né, nós percebemos que houve um aumento, né, expressivo do número de trabalhos relacionando aplicações de Deep Learning a tecido gástrico, a doença do tecido gástrico. Né. Aqui vai até agosto de 2019, porque foi a época em que nós fizemos essa revisão. Nós catalogamos todos os trabalhos, os métodos utilizados, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, redes neurais adversariais, as tarefas de classificação, detecção e as aplicações. Então, muitas das aplicações são relacionadas a principalmente câncer gástrico ou tumores benignos e malignos, sendo que, de fato, os trabalhos que envolvem infecção por Helicobacter pylori foram somente 3, 2 relacionados a imagens de endoscopia, que são diferentes desse trabalho, e um relacionado à biópsia gástrica, mas ele utiliza uma ferramenta privada para fazer a sua classificação. Aqui a gente tem a distribuição, né, dos trabalhos ao redor do mundo, que abordam o Deep Learning, associado ao tecido gástrico. A gente tem aqui uma concentração maior aqui no Oriente, a partir da Coreia, Japão, e corrobora também com as pesquisas que demonstram que essa área aqui oriental, ela é mais afetada pelo câncer gástrico. Então, até que faz sentido eles terem um maior número de publicações também. Então, os principais achados desse nosso trabalho de revisão de sistemática foi que a gente percebeu que as métricas de avaliação usadas nesses trabalhos eram insuficientes e também havia uma grande variabilidade de conjunto de dados. Os conjuntos de dados eles deviam ser usados com tantas métricas de avaliação quanto possível para que a gente pudesse fazer uma comparação justa entre trabalhos. Então, esses bancos de dados precisam ser acessíveis para que a gente consiga garantir a reprodutibilidade. Né? A gente não conseguiu nenhum dataset desses. Embora alguns se apresentassem como públicos, a gente não conseguiu ter acesso. O capítulo 2 apresenta, de fato, o artigo principal da nossa tese, né, que é o envolvimento aí das redes neurais convolucionais na infecção por Helicobacter pylori, num conjunto limitado de dados de imagens histopatológicas e biópsias gástricas. Ele está em processo de submissão, né, nós o submeteremos a Medical Image Analysis. Ela tem um fator de impacto de 8.545, né, uma excelente revista, que dará uma maior visibilidade para esse trabalho, que é extremamente importante, né, que demonstra não só a eficácia, como vai ser mostrado nos resultados das discussões, mas a importância do potencial dessa ferramenta sendo usada mesmo no dia a dia. Bem, como resultado da discussão, o nosso modelo, o modelo VGG16, ele apresentou o melhor desempenho de classificação. Ele teve um MCC de 0,95, um MCC extremamente bom, e uma acurácia global de 0,98. Já os modelos Inception V13 e NET50 apresentaram 0,90 e 0,86 de MCC, e uma acurácia de 0,96 e 0,94, respectivamente. Aqui a gente tem uma tabela apresentando esses resultados. Né? Então a gente percebe que a VG16, no ajuste final, após o ajuste final, ela tem as melhores métricas de avaliação. Né? O MCC dela está excelente, o FO-Score também. E a gente percebe, olhando aqui para o recall, que seria a sensibilidade e a especificidade, a gente percebe também que ela está fazendo uma discriminação entre negativos e positivos muito, muito, muito grande. De 0,99, quase que perfeito, e 0,98 para a especificidade. Aqui é apresentado a matriz de confusão e as respectivas curvas de acurácia e função perda de cada modelo. A gente percebe que a VG16 ela tem sim uma curva mais homogênea, mais bonita, né? A curva de acurácia. Lembrando que esse modelo ele é salvo aqui nos pesos, onde você tem a maior precisão,
Essa maior precisão ela acaba correspondendo aqui também a uma redução significativa na função P. Então, o modelo é avaliado nesse pico de precisão, esse pico de acurácia. Aqui no segundo nós temos a imagem da Inception V3. A gente percebe que existe aqui uma tendência de overfit, tanto na Inception quanto na ResNet, mas mesmo assim, como a gente tem essa estratégia de salvamento aqui da precisão no pico, a gente ainda acaba tendo uma generalidade no nosso conjunto de teste, como os resultados apresentaram. Aqui a gente tem o resultado das curvas ROC, né, para cada modelo. Então, o resultado da área sobre a curva para a G16, Inception V3 e ResNet 50 foram 0,998 para a G16, 0,994 para a Inception V3 e também 0,994 para a ResNet 50. Então, uma área sobre a curva excelente, né, que demonstra um modelo de classificação muito bom. Bem, quanto a resultados de discussões, o nosso estudo ele tem resultados superiores em comparação com outros envolvendo imagens endoscópicas. A sensibilidade e a especificidade de uma rede neural convolucional para a detecção de infecção por H. pylori, esse aqui é o trabalho do Ito, e colaboradores, eles demonstram que a sensibilidade e especificidade deles ao utilizarem uma rede neural convolucional na detecção de H. pylori foi de 86,7% e 86,7% respectivamente para sensibilidade e especificidade. Lembrando que essa comparação aqui, ela não é bem uma comparação, porque como foi dito anteriormente, essa questão de comparação entre trabalhos é difícil, porque são metodologias diferentes, são bancos de dados diferentes, são proporções de conjunto de treinamento, validação de teste diferentes. Então, isso acaba fazendo com que não haja uma comparação justa entre os modelos, mas a termos de discussão a gente consegue fazer essa análise com outros trabalhos. O Nakashima também utilizou, colaboradores, eles utilizaram também um ajuste fino da rede da GoogleNet para o diagnóstico de infecção para Helicobacter pylori, aqui também em imagens endoscópicas, e eles chegaram ao resultado da área sobre a curva de 0,96 a 0,95, usando dados de imagem a laser azul e imagens em cores vinculadas, que são métodos mais modernos, tá, de endoscopia, de aquisição de imagens de endoscopia. O estudo mais semelhante com o nosso foi o estudo do Martin e colaboradores. Então, eles fizeram um estudo semelhante de classificação de gastrite por H. pylori com imagens de biópsias gástricas. E esse trabalho deles acaba reforçando também os nossos achados, porque eles tiveram resultados também muito bons. Então, nesse estudo, esses autores eles utilizaram um software de análise de imagem fechado, privado, o Halo AI, em tecido com gastrite relacionada a H. pylori, gastropatia reativa e mucosa gástrica. Né? Essa aqui é o site que eles utilizaram, né? O programa que eles utilizaram. Então, esse estudo ele utilizou um software já estabelecido para treinar e testar o banco de dados. Esse software permite contornar áreas de interesse em toda a lâmina. Então, você apresenta a imagem da lâmina inteira e o patologista ele faz a marcação do objetivo, seja ele H. pylori, seja gastropatia reativa ou a mucosa gástrica. Então, os patologistas fazem essa marcação, as lâminas deles foram tiradas com uma ampliação de 5,5 vezes, então, diferente das nossas lâminas, né, as nossas lâminas tiveram uma aproximação de 20 vezes. Além disso, esses autores eles utilizaram aquele ponto de corte nas métricas de avaliação deles. Em comparação com o nosso resultado, existem algumas diferenças significativas no método de aquisição do conjunto de dados, na metodologia e na ampliação dessa imagem. O nosso estudo, por exemplo, utilizou o recorte de imagens de biópsias gástricas, modelos pré-treinados de CNN, extração de características e aplicação do ajuste fino. As imagens a gente obteve com 20 vezes e compreenderam os recortes de H. pylori com diagnóstico negativo e H. pylori com diagnóstico positivo. Aí nós obtivemos uma área sobre a curva de 0,9998. Então, o nosso resultado ele apresenta
representa um poder discriminativo muito grande de identificação desses perfis inflamatórios associados à infecção por H. pylori, ao nível de recorte de imagens, diferentemente do trabalho do Martin. O uso de pontos de corte pode aumentar ainda mais a capacidade dessa classificação. Se a gente conseguir mexer, se a gente mexer na sensibilidade e na especificidade, né, a gente consegue ali ter um melhoramento significativo para uma das classes que a gente, se assim o desejar. Bem, o nosso estudo teve algumas limitações. Né? Primeiramente, nós usamos poucos exemplos para a geração do banco de dados. Foram somente 19 lâminas inteiras. Mas isso é devido, basicamente, à obtenção de dados, por ser dados da área da saúde. É sempre um tema sensível e tem as questões éticas de privacidade do paciente. Também existe um fator de equipamento apropriado para a obtenção dessas imagens. Então, isso foi um limitante. Cada imagem, para ser obtida de uma lâmina só, é quase um dia inteiro de imageamento pelo sistema de aquisição que nós utilizamos, aquele microscópio não ser exatamente o apropriado para fazer esse tipo de trabalho. Mas, mesmo assim, nós conseguimos realizar esse trabalho depois de tudo isso. Em segundo lugar, a coleta de dados de treinamento e teste foi realizada em um único centro. Nós utilizamos imagens somente do Hospital Universitário Barros do Barreto, que foram cedidos gentilmente pela professora Sânia. Mas, para projetos futuros, nós pretendemos utilizar imagens de outros centros de treinamento para aumentar o banco de dados, obviamente, torná-lo mais heterogêneo e, assim, também melhorar a generalização desse modelo. Bem, como conclusão, o presente projeto ele forneceu uma nova coleção de imagens histopatológicas para estudo de pesquisa de H. pylori, com base em biópsias gástricas. Acreditamos na viabilidade de modelos de CNN na detecção de padrões histológicos de perfis inflamatórios em biópsias gástricas ocasionados pela infecção por H. pylori. O uso desses sistemas ele pode ajudar a reduzir a carga de trabalho e tarefas tediosas dos especialistas responsáveis pelo diagnóstico. E no futuro nós planejamos usar coleções de imagens com diferentes métodos de coloração e definir um ponto de corte para classificar imagens inteiras e não apenas recortes, além de avançar nos ajustes de parâmetros e no aumento de dados para melhorar essas arquiteturas de redes neurais convolucionais. Aplicabilidade clínica. Né? Então, a aplicabilidade clínica desse trabalho é extremamente relevante, né? Mesmo depois desses resultados que nós obtivemos. Né? Eu confesso que fiquei um pouco descrente com os resultados, mas depois de inúmeras repetições, né? Nós repetimos várias vezes e sempre obtivemos de volta o mesmo resultado. Né? A gente viu que ele realmente se apresenta como uma possibilidade de detecção automática dos perfis inflamatórios de tecido infectado por Helicobacter pylori, com uma ferramenta de auxílio assistido do computador. Então, isso proporciona diagnósticos precoces, rápidos, reduz a subjetividade inerente a sistemas biológicos, carga de trabalho e fadiga. Essas aplicações, né, isso aqui é muito importante ressaltar, ela não tem a finalidade de substituir os profissionais responsáveis pelo diagnóstico, mas sim ela objetiva a otimização do fluxo de trabalho e a extração de características próprias inerentes a perfis de tecidos inflamatórios, para a detecção de padrões específicos e únicos que não são detectáveis pela visão humana. Nós pretendemos também implementar um sistema web, um software, para a validação clínica desse modelo. Então, aí seria a interface entre médico ou especialista responsável pelo diagnóstico e a interface computacional. Então, ainda será necessário demonstrar essa eficácia clínica desses dispositivos, criar essa interface amigável ao médico usuário, assim também como qualificá-lo para o adequado uso dessa tecnologia. Na interpretação de imagens histopatológicas usando CNN, a inteligência artificial, ela com certeza vai auxiliar o especialista a reduzir os erros e a melhorar a eficiência e a interpretação dessas imagens. Bem, aos agradecimentos, eu quero agradecer a minha orientadora, a professora doutora Andra Ribeiro dos Santos, por ter acreditado nesse projeto até mesmo quando eu não acreditei, né, por ter me dado esse apoio, por ter me dado uma visão ampla, né, o open mind, de como eu poderia resolver os problemas que apareceram ao decorrer da construção dessa tese.
Ao professor Dr. Gilderlane Santana de Araújo, né, pelo aconselhamento técnico, por ter sentado comigo noite e dia para escrever artigo, para resolver problemas metodológicos. A professora doutora Sama Demac, por ter cedido gentilmente as imagens que geraram o nosso banco de dados. Então, sem a participação da professora Sama, seria impossível nós termos executado esse projeto. Ao professor doutor Fábio Manuel França Lobato, pela ajuda metodológica e pela ajuda na revisão dos nossos trabalhos aqui dentro da área de Deep Learning. Ao núcleo de pesquisas em oncologia, né, pela minha bolsa, pelo programa de pós-graduação em oncologia, pela oportunidade de ter uma formação, uma alta formação. Ao laboratório de genética humana e médica por ter me acolhido. Aos agentes financiadores, a FAPESPA, a rede de pesquisa em genômica populacional humana, a CAPES, a CNPq, a todo mundo do laboratório, né? E especialmente aqui ao pessoal, ao grupo de bioinformática do LGHM, ao Marcelo, ao Leonardo, ao Elber, ao Rafael, também, que foram figuras importantes na execução desse trabalho. Por fim, algumas atividades que foram realizadas durante o período de doutoramento. Então, nós tivemos 5 artigos publicados, o de Deep Learning do Gasco, do Amazon Forest, de análise espacial, de monitoramento de pesca predatória e de microRNA. Ainda existem 3 trabalhos que estão em processo de submissão. Temos algumas outras publicações científicas, publicações em análise de evento foram 7 ao todo. Também a participação em palestras de cursos, que também foram 7 ao todo. 2 organizações de evento, 4 resumos em congressos. E eu gosto sempre de terminar as minhas apresentações com uma frase. Então, a frase é: você pode ter os dados sem informações, mas vocês não podem ter informações sem dados. Só para deixar registrado uma informação que eu esqueci de falar no início da apresentação, eu sou biólogo e físico de formação, né? Minha formação não é diretamente relacionada à computação. Na verdade, agora acaba sendo mais como de formação mesmo, eu sou biólogo e físico. Bem, é isso, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.